no capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês não será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga: um cordeiro para cada família. A Páscoa tem a ver com um cordeiro que é separado para cada família. Diga: o cordeiro é Jesus. E esse Jesus é para cada família. Um dia Jesus estava caminhando e João Batista olhou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao olhar para Jesus, teve a visão clara de que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, que Jesus é o Cordeiro que é separado para cada família. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, que a Páscoa é para a família, que o Cordeiro é para a família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa do Senhor é para que toda a tua família seja salva. Não é uma promessa automática, como quem dizendo: se eu fui salvo, automaticamente minha família o será. Não é uma questão automática, mas é uma questão de provisão bendita. A provisão é para toda a casa, não é apenas para o homem, ou para a mulher, ou para o filho. A Bíblia declara que na noite em que a Páscoa foi instituída, cada família deveria separar um cordeiro para cada família. Então quero profetizar nessa noite em nome de Jesus que se a tua casa toda ainda não foi salva, o Cordeiro de Deus está sendo separado para abençoar a tua família, toda a tua casa. E com os olhos da fé você há de ver a sua família rendida, os seus filhos rendidos. Com os olhos da fé você vai ver que o Cordeiro que foi separado para cada família, ele foi separado num contexto de escravidão, porque aquelas famílias estavam vivendo de forma oprimida, mas o Cordeiro separado para cada família traria uma sentença de livramento, de absolvição. Portanto, o jugo de escravidão estava sendo quebrado naquela noite da Páscoa. E eu quero que você compreenda que a Páscoa fala do Cordeiro, o Cordeiro fala de Jesus, e Jesus fala de libertação. Se alguém na minha casa, aprisionado pela depressão, aprisionado no vício das drogas, do alcoolismo, da violência, do sexo ilícito, ou de qualquer outra coisa que sejam correntes aprisionadoras, o Cordeiro de Deus, que é separado para cada família, tem o poder para quebrar todo o jugo. Jugo de nova era, jugo de feitiçaria, jugo de magia negra, jugo de opressão maligna. Cada família tomará para si um cordeiro. Então o cordeiro é para minha casa, e eu preciso me apropriar desta verdade. Senhor, que meus filhos te conheçam, que meus pais te conheçam, que o marido te conheça, que a esposa te conheça, e possa desfrutar da carne do cordeiro. Jesus disse que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. Ele está falando da Páscoa. Comer a carne do cordeiro, espiritualmente falando, ter comunhão com Jesus, participar da vida de Deus, da vida do Senhor em família. Mas se a família, versículo 4, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Qual é o tamanho do cordeiro? Se eu penso num cordeiro animal, eu vou comparar se a minha família é suficiente para aquele cordeiro, se a minha família é pequena para aquele cordeiro ou não. Mas quando eu olho para Jesus e o reconheço como tão grande, como tão sublime, então com certeza a minha família será pequena para esse cordeiro. A satisfação que esse cordeiro dá, a paz que esse cordeiro ministra, a alegria que ele ministra
queridos, diante do tamanho da minha família, em comparação ao tamanho do cordeiro, a Bíblia diz: convidará ele, o seu vizinho mais próximo. Diga: a Páscoa é para a minha família. Mas diga ainda: a Páscoa é para ser compartilhada com o meu vizinho mais próximo. A Páscoa tem a ver com boas novas. A Páscoa tem a ver com evangelização. A Páscoa tem a ver com o compartilhar das verdades, do alimento, do que o Senhor fez na tua vida. Meu querido, eu sei que Deus fez muita coisa na tua vida. Eu sei que Deus fez. Eu vejo nos teus olhos, eu olho nos teus olhos e vejo que Deus fez acima do que você consegue imaginar. Eu compreendo, tenho uma visão espiritual de que aquilo que Deus operou, talvez o inimigo queira que você foque na coisa errada. Aliás, esse foi o tema da mensagem da irmã Marlene na sexta-feira. Quem sabe o inimigo queira fazer com que você foque os problemas e foque as adversidades, para não perceber o tamanho dos benefícios que o Evangelho já produziu na tua vida. Mas na hora que você começa a perceber: gente, meus problemas são tão pequenos diante daquilo que o Senhor já operou na minha vida, diante dos milagres, Ele me arrancou raízes de amargura profundas. Ele operou milagres sobrenaturais. Então, os desafios que eu tenho hoje são tão pequenos diante da multiforme graça do Senhor e benefícios incontáveis que Ele já ministrou ao meu favor. Então, diante do tamanho do cordeiro e talvez da pequenez da minha família, esse cordeiro precisa ser compartilhado com o vizinho necessariamente. A família é pequena para o tamanho do cordeiro. As bênçãos são tremendas. Os testemunhos são maiores do que nós possamos relatar em qualquer culto de testemunho. Então a Páscoa fala de evangelização. A Páscoa fala de um compartilhar do cordeiro, que não é somente para a minha família, mas precisa ser dividido, precisa ser distribuído, precisa ser participado, partilhado. Sabia que a igreja nasceu para participar do Evangelho, para compartilhar do Evangelho? A partir do momento em que uma igreja começa a deixar de compartilhar, ela perde a sua razão de ser, perde o sentido da sua existência. Lá em Êxodo 19, versículo 6, a Bíblia diz que a nação de Israel nasceu para ser luz no meio das nações. E a partir do momento em que a nação de Israel começou a focar somente para dentro dos seus próprios muros e deixou de abrir o templo para ser um lugar de oração para todas as nações, o brilho daquela nação começou a se arrefecer cada vez mais, porque ela perdeu o seu senso de propósito, o seu plano original. A igreja nasceu para compartilhar o cordeiro. A igreja nasceu para chamar o vizinho e dizer para o vizinho: olha, coma da Páscoa comigo, porque a minha família é muito pequena diante desse cordeiro. Eu preciso que você venha e coma comigo da carne do cordeiro, e beba comigo do vinho, do sangue de Jesus, e participe comigo da comunhão maravilhosa para a qual Ele nos chamou. A Páscoa fala de salvação para o meu lar, mas a Páscoa fala de um compartilhar do Evangelho, das boas novas, da mensagem de salvação. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito. Diga: o cordeiro será sem defeito. Diga isso ao seu vizinho: o cordeiro é sem defeito.